Então, galera, hoje vocês estão dando início a um novo módulo, um novo ciclo, aonde esse módulo ele vai até dia, o módulo de vocês termina dia 29 de outubro. Então são 2 meses aí, aonde a gente vai trabalhar com um módulo, que é um módulo que assim, ele é um gancho para vocês poderem trabalhar com manutenção, tá? Montagem, manutenção e configuração de computadores. Então ele é um gancho, tá? Acaba sendo uma matéria um pouco mais técnica, porque a gente vai mexer com programa, manipulação, configuração e assim por diante. Então isso daí serve para você utilizar na sua casa, né? Não me recordo se teve da turma, mas das turmas que eu dou aula, muitos alunos, ô professor, meu computador está travando, professor, meu computador deu pau, professor, como que faz para formatar? Então, são coisas que você acaba utilizando. Teve até alunos que falando, ô professor, levei meu computador no técnico lá, o cara cobrou R$200, não sei o que. Então, acaba sendo um gancho esse módulo, justamente para que vocês possam colocar em prática, principalmente no seu dia a dia, principalmente na sua rotina, e para que você também ganhe um dinheiro em cima disso, tá? Então, esse módulo vai ser um pouco mais técnico, tá? Mas é um módulo muito funcional aí para todos nós aí na nossa rotina, tá? Até porque você utiliza celular, você utiliza computador, utiliza tablet. Então, a matéria que a gente dá início é a matéria de sistemas operacionais, tá bom? Então, a gente precisa entender, antes de mais nada, o que é um sistema. Um sistema ele é um programa, tá? E qual a finalidade desse programa? A finalidade desse programa é fazer com que as peças do computador funcionem, tá? Então aí a gente vai entrar num estudo. Antes de eu começar a passar o conteúdo definitivo, a gente vai começar com um estudo de arquitetura. Mas não é a arquitetura de construir uma casa, tá? Não necessariamente nesse sentido, mas a arquitetura ela tá inclusa em tudo que você acaba construindo. Se você vai mexer num computador, esse computador possui uma arquitetura. Ele possui toda uma estrutura para que ele possa funcionar. Então é isso que a gente vai estar inicialmente vendo aqui. Então eu preciso começar essa nossa primeira aula. Deixa eu inverter aqui as minhas câmeras para que vocês possam ver de forma melhor. Vou abrir aqui o bloco de notas. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Tá? Eu estou falando de arquitetura, né? Arquitetura. Só que o nosso módulo, ele é um módulo de sistemas operacionais. Eu já falei para vocês que o sistema operacional, ele é um programa. Isso daí não é nenhum segredo. Assim como você tem o WhatsApp, assim como você tem o aplicativo do Facebook no seu celular, enfim. Ele é um programa. Tá? Um programinha. Só que o sistema operacional, ele não é um programa simples. Por quê? Porque dentro do sistema operacional existem outros programas. Tá? Dentro do sistema operacional existem diversos outros programas.
Então, a gente costuma falar que o sistema operacional, ele é um sistema plataforma, porque ele é a base para você trabalhar com outros programas dentro dele. Só que ele é o principal programa, porque sem ele, o mouse não funciona, o teclado não funciona. Todas as peças que tem no computador, que não é só o que a gente vê aqui, uma webcam, um teclado, mouse, um headphone, existem diversos outros componentes, tá? E ele possibilita com que esses componentes eles possam funcionar, tá? Então assim, quando a empresa, por exemplo, quando a Microsoft, vou dar um exemplo porque acaba sendo a mais famosa. Quando a Microsoft ela cria um sistema operacional, um programa novo, ela tem que fazer parcerias com empresas que criam dispositivos, tá? Ela chega assim na empresa e fala, ó, eu vou criar um novo sistema, tá? Só que eu preciso que você crie a peça para que esse sistema funcione. Isso também, eu não falo só do computador, mas a gente também está falando do seu celular, tá? Do seu celular também, ele ser compatível ao sistema que ele está mexendo. Por isso que sempre que quando há algum problema, é detectado um problema, eles criam o chamado atualização, tá? Por isso que seu celular baixa uma atualização, por isso que o computador baixa uma atualização. Por quê? Porque às vezes dentro daquele programa que foi criado para aquele componente, estava dando muito problema, muito defeito. Então você tem que melhorar o programa para que o equipamento continue funcionando, de forma correta, de forma adequada, tá bom? Então, o sistema operacional ele tem essa função. Já que eu estou falando de sistema, eu preciso falar da linguagem, tá? A linguagem é o como o computador ele trabalha, tá? Porque tudo que eu estou fazendo aqui vocês estão vendo de forma visual, mas para o computador te mostrar isso de forma visual, tem todo um monte de coisa por detrás. Então eu preciso partir lá do início, não lá da pré-história, né? Mas lá da pré-história dos computadores, que é o quê? Um cara chamado sistema binário, que foi o primeiro sistema inventado pelo homem, tá? O sistema binário, ele é composto pelos números 0 e o número 1. Por que é chamado de binário? Bi vem de 2, né? Tá? Então 0 e 1, 0 e 1. Então o computador ele trabalha, ele processa as informações. Repito, gente, quando eu falo computador, eu também estou falando do seu celular, tá? Eu estou falando, a galera está usando muito hoje aqueles relógios, né? Smartwatch, né? Que você vincula com o seu aparelho celular. Então, tudo que envolve a tecnologia, até o seu micro-ondas, a sua TV, Smart TV, ela trabalha com esse sistema de programação binário, que é a base para qualquer tipo de sistema. Então, quando você digita, por exemplo, você digita a letra A, você está digitando um conjunto de 8 dígitos. 4, 6, 8. Tá? Então, quando você digita uma letra, ele entende como isso daqui. 2, 4, 6, 8. Tá?
Então, quando você digita ou você cria um programa, são bilhões. Aí a gente entra num outro assunto, que é as unidades de medidas. Tá? As unidades de medidas relacionado à tecnologia, relacionado ao que a gente está vendo aqui. Porque se eu estou falando de um sistema, esse sistema ele tem que ser instalado e programado para um equipamento. E esse equipamento ele acaba tendo uma capacidade, que é o que a gente chama de medida. Tá? Então, quais são as unidades de medidas? A gente tem o bit, nós temos o byte, nós temos o kilobyte, nós temos o megabyte, nós temos o gigabyte e nós temos o terabyte. Não para aqui, tá? Existem outras unidades de medidas abaixo do terabyte. Eu parei no terabyte somente porque é algo palpável pra gente, tá? É algo, se você monta um computador com unidade terabyte, tá bom? Mas existem outras unidades abaixo, tá bom? Nossa, eu tô numa secura só. Certo aí, gente? A galera tá copiando aqui. Pessoal aí do ao vivo. Tá? O terabyte são as unidades de medidas, tá? Por que eu preciso saber disso? Porque quando você vai comprar um celular, você não verifica o quanto de memória ele tem? Não é uma das coisas que você se preocupa? Porque você já está associado, você já tem uma experiência que quanto mais memória, melhor para você. Porque você consegue colocar mais aplicativos, o seu celular não vai ficar travando, não vai ficar dando erro. Não é isso? Isso também é um retrato da parte da informática. Né? Tem gente que até evita de atualizar o sistema do celular para não ficar ocupando muito espaço de memória. Tá? Então isso é importante, porque através disso você vai saber o espaço de fotos, a qualidade da foto, quantos vídeos vão caber e assim por diante. Tá? Então, tudo isso daqui é para a gente poder entender isso daqui, ó. Né? Esse cara aqui, né? Para a gente poder entender aqui o Windows. Tá bom? Muitas vezes, para a gente localizar ou identificar a configuração do computador, você faz o quê? Você usa o teclado, tecla de atalho, né? Mais prático, né? Deixa eu abrir aqui o tecladinho aqui. Usa uma tecla de atalho, a tecla Windows mais a tecla E. Tecla Windows E, ele vai permitir com que você abra
o explorador de arquivos, tá? Nada mais é do que toda vez que você vai salvar lá, menu arquivo, salvar, ele te direciona para esse explorador que é para você ver aonde você vai salvar. Aqui no meu caso, tá vendo esse cara aqui chamado meu computador? Este computador, né? Dependendo da versão do Windows, vai estar escrito meu computador, tá? A Microsoft ela tem o hábito de, cada atualização, vai lá e muda o nomezinho. Mas é tudo a mesma coisa. Botão direito, vou escolher aqui a opção propriedades. Tá? Botão direito, propriedades. Ele está me dando essa tela aqui, ó. Né? Vamos dizer aqui que é a capivara do computador. Tá bom? É a ficha técnica do computador. Certo? O que eu encontro aqui? O que vocês estão enxergando aí? A gente enxerga aqui processador, memória, sistema, né? O que isso quer dizer pra gente? Voltando lá no início, que eu estava falando sobre arquitetura, parte física e parte lógica, a gente tem um computador aqui, que ele é um i5, tá? Ele é um Intel i5. Então quer dizer que a Microsoft teve que fazer uma parceria com a Intel, para a Intel desenvolver um processador que pudesse rodar o sistema operacional. Tá? Esse processador, ele é um processador de terceira geração, tá? A gente já tem geração 4, geração 5 aí, tá? E a velocidade desse meu processador, ele é de 3 GHz. A gente está acostumado a quilômetros por hora, não é? Aqui no caso é gigahertz. Hertz quer dizer frequência. Então é a frequência, a velocidade que ele processa aquele monte de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Tá bom? Outra coisa aqui. Sistema, 64 bits. O que é o sistema? A Microsoft, quando cria um sistema operacional, ela cria um sistema operacional baseado em 64 e 32 bits. Eu vou dar uma representação para vocês visual do que isso quer dizer. Dar uma representação aqui visual do que isso quer dizer. Quem aí já jogou Super Mario? Todo mundo já brincou? Sonic, já brincaram. Pokémon, né? Acho que já jogaram, né? Acho que a grande maioria já jogou. Mario 12, Super Mario 12 bits. O que eu queria dizer? Lembram desse desenho todo quadriculado? Diversos jogos. Se você pegar o Atari lá, aquela telinha do Atari, quem nunca jogou aquele jogo da cobrinha no celular, né? Por quê, gente? Porque o jogo, quando você tem um computador, quando você tem um videogame, esse videogame ele é um computador. E o jogo, ele é um programa. Então a qualidade do jogo, a questão do visual, ele está relacionado à programação que foi usada. Um jogo que trabalha em 8 bits, em 12 bits, ele é um jogo que você precisa de muita pouca memória.
Se a gente for pegar os jogos de hoje em dia, você já tem essa tela aqui, ó, que é o que a gente chama de programação 64 bits, tá? Tá vendo? O sistema operacional também é assim. Quando você quer instalar um programa no seu celular ou no computador, você precisa entender qual que é a configuração física, quais são as peças que ele tem. Essa tela aqui, ela retrata isso pra gente. Por quê? Eu preciso de um processador mínimo, eu preciso de uma configuração mínima de processador. E eu preciso desse cara aqui, ó, a memória RAM também. Para você instalar Windows 10, ou você instalar Windows 7, Windows 8, você precisa de pelo menos um processador que rode em 1 GHz. Você precisa de um processador que tenha velocidade de pelo menos 1 GHz. Quer dizer, o processador aqui do computador da escola, ele é 3 vezes melhor do que a configuração mínima exigida. Tá? Tenho que ser sincero com vocês. O computador com 1 GHz de processador, ele funciona, mas, né, meio daquele jeito, né? É tipo aquele celular antiguinho que você tem, tá meio, né, meio bambo já. Ele vai funcionar, vai quebrar o galho, tá bom? Memória. No mínimo 1 GB, se for 32 bits. Lembra do que eu falei da qualidade? O 32 bits ele vai ter uma qualidade menor. Então você pode usar uma memória menor, porque ele vai ocupar menos espaço de memória. Se você quiser uma qualidade melhor de desempenho no total, né, você vai ter que instalar o de 64. O de 64 você vai precisar de 2 GB de memória. Muitos celulares de vocês têm isso, não tem? 2 GB de memória interna, basicamente. Tá bom? Só que isso vai determinar a qualidade do sistema. Se você tiver 2 GB de memória e colocar um sistema de 32, ele vai funcionar com mais leveza. Tá? A gente está falando de trabalhar no limite, sabe? Tá bom? E o HD, o que é o HD? O HD ele é o disco rígido. Próxima aula eu separo as peças para vocês tentarem enxergar o que eu estou falando, as peças do que está aqui dentro. O HD é o disco rígido. O HD hoje ele está melhorado. Ele pode ser um pendrive, ele pode ser um cartão de memória que você tem no seu celular, tá? Então o HD ele evoluiu, não é Pokémon, mas evoluiu, tá? Então você precisa de uma configuração mínima de HD que é de 16 GB. 16 GB você compra aí por R$15 num pendrive, tá? Então, para você ver que você precisa de muita pouca configuração para que você possa rodar o Windows 10 ou qualquer versão do Windows. Você tem lá uma configuração mínima lá. Tudo bem? Certo aí, gente? Vamos lá. Então aqui eu mostrei a ficha técnica desse computador. Que é isso aqui, ó. Tá bom? Então, que nem às vezes vocês estão fazendo alguma atividade aqui na escola. Às vezes o computador fica meio lento.
Ele não está lento por causa que a máquina é ruim. É porque quando você está mexendo no computador, você está mexendo com diversos programas. Então, às vezes, você está ali com o Windows aberto, está com a internet aberta, está com o Word, ou Excel, ou PowerPoint aberto. E, ao mesmo tempo, o computador está fazendo uma varredura para saber se tem vírus. E, ao mesmo tempo que ele está fazendo essa varredura, o sistema operacional está puxando atualizações. E aí o computador fica um pouquinho lento, né? Não é porque o computador é ruim, mas vocês conseguiram visualizar de um monte de coisa que ele está fazendo ao mesmo tempo? A gente não consegue, né? Às vezes sua mãe pede lá para você olhar o feijão que está, né, na panela de pressão. Você está assistindo um filme, você acaba esquecendo da panela, né? Imagina o computador fazendo ali, ao mesmo tempo, 10 processos ao mesmo tempo. Então, você acaba perdendo um pouco em desempenho. Tudo bem? Bom, aí, entendendo um pouquinho essa parte de configuração, a gente vai entender agora um pouquinho da interface. Tá? O que é a interface? Quem sabe me dizer aí o que seria interface? Alguém sabe aí? Não? Ninguém sabe o que é interface? É isso aí, matou a pau, hein? Paloma aí matou a pau. Interface é a parte gráfica, né? É o que você está vendo. É onde as coisinhas ficam. Quem aqui já chegou a mexer no Windows 8? Qual foi a experiência que vocês tiveram? Resume em uma palavra. Eu usaria outro termo, um pouquinho mais, um vocabulário um pouquinho mais esdrúxulo, né? Para não falar esse vocabulário, muito ruim. Por quê? Qual foi a intenção da Microsoft quando criou o Windows 8? Vamos entrar no mercado mobile, vamos entrar no celular também, gente. A gente já domina o mundo do computador. 90% do mundo usa computador com sistema Windows. Vamos entrar também nos tablets, vamos entrar também nos celulares. Junto com o lançamento do Windows 8, a Microsoft fez uma parceria com a Nokia, né? Quem lembra lá do Nokia com Windows Phone? Eu tinha um. Também tinha, né? Aí lançou vários coloridos para chamar a atenção, né? Várias configurações, foi um boom. Por quê? Porque eles quiseram entrar nesse ramo mobile. Como os celulares já estavam, né, os smartphones estavam lá na tecnologia touch, eles quiseram trazer isso também para o computador. Só que nem todo mundo em casa tem um monitor com tela touch, diferente do celular, tá? Então, lá no Windows 8, não tinha isso daqui, ó. Foi a primeira coisa que você olhava e meu Deus, como que eu vou abrir o programa? Era a primeira coisa que você pensava. Cara, cadê a barra? Então, não foi tão bom a aceitação que o que eles fizeram? Depois de um ano, eles lançaram o 8.1. E o que mudava no 8.1? A barrinha que eles colocaram de volta. Tá? Só que o Windows 8 não ficou muito tempo no mercado. Depois eles lançaram já o Windows 7.
Depois de 3 anos veio o Windows 7, tá? Então a interface, gente, ela tem que ser prática. A gente não pode enfeitar muito. Tem que ser prática, você tem que bater o olho, opa, aqui eu acesso a internet. Aqui eu faço uma pesquisa. Tá vendo? É você bater o olho e já saber o que está acontecendo. Ah, aqui é o relógio. Deu para entender? Então isso é interface. Então houve essas melhorias aí. Windows 7 e depois o Windows 10. Na minha opinião, a melhor versão do Windows foi o XP. Tá? Na minha opinião técnica. E de muitas outras pessoas também. Foi a melhor versão, a melhor plataforma. Um sistema rápido, um sistema seguro, estável. Tanto é que se vocês pesquisarem, o Windows XP foi o sistema operacional que mais tempo ficou e mais atualizações teve de qualquer outra versão do Windows. Tá bom? Então é isso daí. Então, uma coisa que vocês já sabem é isso daqui. Vai abrir um programa, clica aqui. É algo intuitivo, você já nasceu mexendo nisso. Tá bom? E aí eles tiram isso daqui e você fica perdido. Tá? Então nós temos aqui toda essa parte, né, da tela inicial, dos ícones. O sistema operacional, ele é conhecido como sistema operacional de plataforma gráfica. Por quê? Porque ele é visual. É tudo em forma de desenho, figura. Não é da minha época, mas eu cheguei a estudar isso daqui, ó. Essa tela aqui, prazer, MS-DOS. Sabe esse processo de você criar uma pasta? Botão direito, novo, pasta. Aqui, no MS-DOS, não tem mousezinho, botão direito. Você tem que digitar comandos. Primeiramente, eu tenho que saber aonde eu tô. Aqui, eu tô aonde? Oi? Área de trabalho. Eu tô aqui na área de trabalho. E aqui, aonde eu tô? O que é a área de trabalho? A área de trabalho é uma pasta. Se eu quero ir para a área de trabalho, eu tenho que digitar toda essa linha de comando. Qual que é o nome da área de trabalho em inglês? Ninguém sabe o nome? Qual que é o nome da área de trabalho em inglês, gente? Desktop. Tá vendo aqui, ó? Área de trabalho. Eu vou entrar nela agora. Galera, eu acabei de entrar na área de trabalho. Eu tô vendo alguma coisa na área de trabalho? E aqui eu vejo, né? Se eu quero ver, eu tenho que digitar um comando. Isso daqui é o que está na área de trabalho. Eu não criei uma pasta chamada Ricardo? Ó como era a vida antigamente. Hoje você mexe no Word, né? Aqui eu tinha um programa chamado Edit, que não existe mais aqui. Para eu digitar
programa, eu tinha que digitar um comando para aí sim poder abrir o programa e para poder digitar um texto. Depois a Microsoft tirou. E esse programa aqui, ele também tem uma versão. Ó, a versão desse programa. Deu para entender? E se vocês forem se aprofundar em manutenção em redes, mexer nesse cara aqui é fundamental. Por mais que a coisa hoje esteja mais prático, muito mais prático, a gente tem que ter um conhecimento aqui. Certo, gente? Bom, aí a gente tem os programas, né? Os programas. Esses programas, eles ficam aqui no menuzinho. Tá tudo aqui. Tudo que está instalado no computador, ele tá aqui. Só que aí, você tem a possibilidade de pegar esses programas e criar atalhos. Botão direito do mouse. Aí você tem aqui o que você pode fazer. Você pode fixar na tela inicial. Você pode também clicar e arrastar. Tá? Que acaba sendo mais prático, né? Você pode clicar e arrastar para onde você quer. Tá bom? Então são algumas maneiras aí. E a gente tem aqui os modos de visualização. Tá vendo aqui no cantinho? Ó? Aqui no cantinho tem esse carinha aqui, ó. Clica aqui. E aqui você tem os modos de visualização. Então, um exemplo. Se eu quiser colocar no modo tablet, ele vai mudar a tela, ó. Ele mudou aqui, ó, tá vendo? Mudou a forma. Aí você pode voltar aqui e sair do modo tablet. Ele vai voltar para o padrão. Eu já vi muita gente em entrevista fazer teste prático e o cara de sacanagem mudar para ver como que você se sai. Certo? Beleza? Galera, vocês têm alguma pergunta para fazer? Pessoal do ao vivo aí, tem alguma pergunta? Galera, deu para entender essa primeira aula? Certo, então, gente. Então é o seguinte, eu vou parar a gravação, vou publicar lá na sala Google e também vou publicar umas atividades para vocês responderem lá, tá bom? Tanto o pessoal aqui quanto o pessoal lá. O pessoal aqui vai ser bem tranquilo, mas a gente vai também poder fazer outra atividade lá. Eu vou abrir lá uma máquina lá para vocês poderem olhar como que funciona dentro, tá bom? Mas, como eu disse, na próxima aula eu vou trazer peças aqui para poder mostrar para vocês aí, principalmente pro ao vivo aí, certo, gente? Então, é isso, bom feriado, segunda-feira não tem aula, mas quinta-feira aula normal, beleza?